Olá, seja muito bem-vindo ao 18º dia da leitura cronológica da Bíblia. Gênesis capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora para que o abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam esta maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí! E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você o pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, façam-o sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e os que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma fornalha. Assim,
Quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. E em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei 1000 moedas de prata a seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido.
Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, Sara que lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste havia tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança.